Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, pessoal, com o final da temporada de 2024, o final do calendário encerrado nessa temporada, onde o Internacional encerrou seu ciclo de 2024 em alta, conquistando uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Mesmo se avizinhando uma competição que é Libertadores no próximo ano e também a cobrança para que o Internacional volte a conquistar o título estadual, algo que o Inter não faz desde 2016, é inevitável ter pela condição financeira que o Inter vive que o Colorado não faça algumas vendas. E o nome da vez, que está mais próximo de deixar o Colorado, é o atacante Wesley. Wesley, que estava lá no Palmeiras, veio com muitas dúvidas lá do time paulista, com passagem pelo Cruzeiro também. E nessa temporada chegou como quem não queria nada e foi o melhor jogador da temporada de 2024 do Internacional. Algum tempo atrás já tinha chegado algumas sondagens, alguns monitoramentos. O Besiktas da Turquia chegou a fazer uma consulta, até fez uma certa oferta ao Internacional, mas os valores não agradaram o Internacional. E recentemente o Krasnodar da Rússia fez uma proposta pelo jogador, a informação do colega Simon Bianchini, de que o Krasnodar chegou perto do que o Internacional está pedindo pelo jogador, que é 10 milhões de euros. O Krasnodar ofereceu para o Internacional de forma oficial 9 milhões e meio de euros pelo atleta. Lembrando que o Internacional não tem total numa possível venda, numa futura venda, possível futura venda, o Inter não fatura de forma 100% na negociação, 50% é do Internacional, os outros 50% pertencem ao Palmeiras, e o time paulista já deixou muito claro que não vai abrir parte do seu percentual, e é meio inevitável e difícil que o Internacional consiga segurar esse jogador aqui no estádio Beira-Rio, e é muito difícil que o Internacional não venda este atleta, mesmo tendo as competições que o Colorado vai disputar na próxima temporada. Para achar uma reposição vai ser difícil, é um jogador técnico, um jogador que tem como principal fundamento e característica o drible, 1 contra 1, um jogador rápido, que quebrador de linhas, mas o Internacional, pelo seu momento financeiro, como eu falei, é muito pouco improvável que segure esse jogador no estádio Beira-Rio. Outras saídas são cogitadas. O Inter tem até uma certa dívida com o Krasnodar referente ao Wanderson. Algumas parcelas ainda estão onde o Internacional está em débito com o time russo, então talvez pode acontecer um bem bolado aí e o Wesley indo, o Internacional conseguindo uma graninha e em troca ainda conseguir um certo abatimento na dívida, mas é algo que a gente vai ver se desenrolar lá na frente. Fato é que o Wesley pode deixar o Internacional. Tu gostaria que o Wesley deixasse seu Colorado? Outros jogadores já deixaram o Inter, como o goleiro Fabrício, que já foi liberado para seguir sua vida. Ele que veio do Nova Iguaçu, veio também como quem não queria nada. Quando acionado, cumpriu o seu dever e, na minha visão, para o grupo seria um bom goleiro, mas com o retorno agora do goleiro Ivan, que se recuperou da sua lesão no joelho que sofreu ainda no início da temporada, no início de gauchão. Tem o Antony, tem o Rocher, que é o goleiro titular do Internacional, e com isso o Fabrício perdeu espaço e foi liberado para seguir a sua vida no futebol. Até clubes aqui no interior já tiveram interessado no jogador, o Ipiranga, mas vamos ver lá na frente que vai acontecer toda a sorte para o goleiro Fabrício. O Alário também tem contrato até dezembro de 2025 com o Inter, mas não deve ficar. Os agentes já estão procurando algum clube para que o jogador performe, pois a ideia do jogador é estar jogando, é estar performando, e no Internacional ele não deve receber muitas oportunidades. O Johan é outro que já está fazendo manifestações nas redes sociais em tom de despedida do Colorado, é outro que não deve receber oportunidades com o técnico Roger Machado. Recebeu bastante oportunidade quando o ainda treinador do Internacional era o Eduardo Cudê. O Keller, que está voltando do Vasco da Gama de empréstimo, é outro que não deve ficar no Internacional. Outras situações, como Gabriel Ruff, o Inter não tem ideia de utilizar o jogador aqui. O Atlético Paranaense parece estar desejando uma renovação de empréstimo, mas o Inter quer vender o jogador. Outros jogadores aí podem acontecer alguma situação de vir, mas o Internacional repassar. Então o Colorado tem essas pendências para resolver.
O Inter ainda pode perder o Vitão, pois o Napoli da Itália é um time que está de olho nele. O Real Betis também mais uma vez chegando e também estando de olho no jogador, assim como no Bruno Gomes também. O Rômulo é outro que pode deixar o Colorado. De repente, se o Internacional vender o Wesley, pode dar uma segurada no Rômulo para dar mais uma valorizada a mais no jogador. E aí na abertura da janela do meio da próxima temporada, esquentando um pouco mais, pode ser que o jogador seja liberado pelo Inter. Fato é que o Colorado ainda tem a situação também do Bernabé para resolver junto ao Celtic da Escócia, algo que ainda não está totalmente resolvido e tem sim uma certa chance do Internacional perder este atleta. E vindas, Matheus, quem o Internacional vai trazer? Qual setor que o Colorado vai focar? A gente sabe que mesmo perdendo o Wesley, o foco do Internacional é estabilizar e resolver o problema da defesa. O Inter pode perder o Vitão, como eu falei. Os jogadores que vieram, Agostinho Rojo, o Clayton Sampaio, na minha visão, e eu também acho pela visão do Internacional, precisa dar um reforço a mais, pois são jogadores para grupo. A gente viu em jogos decisivos contra o Flamengo, contra outros times de um pouco mais de dificuldade, o Inter passou o trabalho. O Agostinho Rojo foi um jogador que, na questão física e clínica, é um jogador que deve um pouco. E o Internacional deve fazer um reforço trazendo no mínimo mais uns 3 zagueiros, sendo 2 afirmados. Não esperem contratações de lotar o aeroporto, mas são 2 ou 3 jogadores para o setor de defesa, mais especificamente para a zaga, para dar um pouco mais de confiança para o setor de defesa, visto que o Internacional, como falei, tem a cobrança pelo gauchão e cobrança por títulos de expressão na próxima temporada, pois são os títulos que fazem que o nosso caixa, que o caixa colorado tem um pouco mais de saúde financeira. Recentemente, o Inter já falou em Pablo Mari, Juan Jesus, William Rocha, outros jogadores já tiveram na pauta do Internacional, e a informação do portal UOL é que o Internacional está interessado em Nathan Silva. Ele é ex-Atlético Mineiro e hoje está atuando no Pumas do México. Por lá ele tem contrato até dezembro de 2027, então o jogador está em alta por lá. Vai ser muito difícil o Internacional trazer esse jogador. Nathan Silva, zagueiro, que está lá no Pumas do México. Informação do pessoal lá do portal UOL. O colega Lucas Colar também trouxe informação que o Colorado também está de olho em outro defensor. Paulo Aze, de 30 anos, jogador que está lá no Cagliari da Itália. E no ano que vem, já no início do ano que vem, já pode assinar um pré-contrato, pois na metade da próxima temporada ele já tem seu contrato encerrando lá pela Itália, jogador que alterna entre titular e reserva, 30 anos, e que o Internacional também está de olho, está dando uma consultada para ver qual é a situação deste jogador. Então, no setor de defesa, o Internacional está fazendo alguns movimentos para dar um pouco mais de robustez, um pouco mais de solidez no setor de defesa. Não esperem contratação de encher o aeroporto. O próprio presidente Alessandro Barcelos, no programa Sem Filtro, falou sobre isso. Também em outras declarações já falou que o Internacional não vai gastar rios de dinheiro, até porque o Inter não tem. O Inter está nessa questão do projeto das debêntures, para especificamente resolver a questão do problema financeiro. Então, não esperem que o Internacional faça um movimento mais expressivo, pois o movimento mais expressivo o Internacional já fez. Isso foi dito pelo próprio presidente do Internacional. Com a possível iminente saída do Wesley, vai ter que trazer uma reposição, nem que seja do mesmo nível ou um pouco abaixo, para numericamente também preencher e dar opção para o técnico Roger Machado trabalhar na próxima temporada. E o colega Juan Pablo Mendes, jornalista lá do Diário Olé na Argentina, trouxe a informação que o Internacional monitora a situação do atacante Verratti, atacante do Vasco, que nesta temporada de 2024 foram 54 jogos, 23 gols e 3 assistências. Está com 36 anos e é um jogador interessante, um atacante de estatura, jogador que tem presença na área, e é um jogador com o Internacional, segundo o colega Juan Pablo Mendes, o Colorado está de olho na possível contratação desse atleta. Mais lá na frente o Colorado pode fazer um movimento um pouco mais expressivo por esse jogador, conforme a informação do colega Juan Pablo Mendes. Tu gostaria da saída de Alara, de Wesley, Verratti? Tu acha que seria uma boa reposição?
Tu acha que o Internacional vai trazer jogadores um pouco mais afirmados para o setor de defesa? Tu acha que o Inter vai trazer um jogador de lotar aeroporto? Tu acha que o Internacional deve te fazer um investimento um pouco mais caseiro, um pouco mais econômico, como o Tabata, como o Wesley, que vieram aqui em cima da lação sem encher o aeroporto e deram resultados? Pois a gente viu. Lotar aeroporto não é um significado de que vai resolver o problema. A gente viu aí Robert Renan, a gente viu a Lari, lotaram o aeroporto e não deram conta do recado. O Fabrício chegou com o aeroporto lotado, o Wesley chegou com o aeroporto lotado, o Tabata chegou com o aeroporto lotado, e foram esses, quando foram chamados, corresponderam à altura da expectativa do clube. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!